Boa tarde para todos nós. Boa tarde para os nossos companheiros internautas que nos assistem através dos canais do YouTube e Instagram. Uma boa tarde para todos que estão ligados no nosso evento, no nosso 40º Congresso Espírita de Goiás. Segundo aquilo que a gente consegue recolher, do que a doutrina espírita nos oferece de informação, e o que as outras doutrinas religiosas também nos dão conta de conhecer, é possível perceber que a leitura sobre a necessidade do entendimento do homem sobre o que seja a vida é uma questão inarredável para o acesso à felicidade. O nosso amoroso governador planetário, desde o começo da nossa história, nos oportunizou a vinda de diversos embaixadores celestes que, encarnando no planeta em momentos diferentes e em povos distintos, ofereceram para nós o conhecimento espiritual que seria a chave para a libertação das nossas almas. Sim, a doutrina espírita revela para todos nós que desde os primórdios da chegada do homem ao planeta, nosso governador planetário teve a preocupação de semear a verdade espiritual nas inúmeras culturas, nas várias civilizações que a Terra abrigou, porque nesses povos antigos, independente de quais fossem eles, havia um contingente maior ou menor de espíritos que não eram necessariamente vinculados à Terra. Os povos antigos possuíam um conhecimento extraordinário, possuíam saberes que até hoje nós nos indagamos como é que aquilo foi feito. Egípcios, caldeus, fenícios, babilônios, sumérios, gregos, romanos, hindus, hebreus, todos eram detentores de saberes incríveis, porque no seio desses povos havia um volume grande, outros menor, mas havia sempre a presença de seres profundamente evoluídos que chegavam ao planeta. E essas entidades, elas vinham de um grande processo de dor, por não haverem acompanhado o processo evolutivo dos mundos onde estavam, e por esse motivo migraram para a Terra, chegando ao nosso planeta no albor da civilização humana e construindo com isso uma série de conhecimentos. Para que esses espíritos não se fizessem perdidos em função da necessidade do bem, o governador planetário se deu ao trabalho de encaminhar os seus diversos mensageiros, que, vindo sobre a Terra, ofereciam para todos nós a possibilidade de nós descobrirmos as verdades essenciais, ou seja, o conhecimento que liberta. Não há forma de nós conseguirmos fazer o nosso processo de libertação espiritual se nós não tivermos o conhecimento das verdades que regem a vida maior. Um grande equívoco da criatura humana é crer que ele é capaz de encontrar a plenitude, o sentido da vida e, mais especificamente, a própria felicidade, vivendo distante daquilo que a gente consegue perceber na medida em que nos aproximamos das verdades espirituais. Não há como. A verdade espiritual, ela é a condição inarredável para que o homem consiga acessar a felicidade. E foi exatamente por isso que, na época antiga, bastante remota, embaixadores diversos estiveram sobre o planeta. Nós temos vários sábios que os nomes deles não ficaram registrados na história, mas são aqueles que compuseram os Vedas, as doutrinas antigas da Índia, que são a base de todo o conhecimento
religioso que o Oriente possui. Os Vedas serviram de base para tudo aquilo que foi construído depois em termos de religião no Oriente do nosso planeta. Foi exatamente inspirado nos Vedas que mais tarde, 500 anos depois, apareceria sobre a face do planeta um outro livro muito interessante chamado Mahabharata, que é escrito na Índia, um livro muito volumoso, é o maior poema que se tem notícia. E dentro desse livro, Mahabharata, existe uma parte dele, o chamado Bhagavad Gita, aonde está a história de Krishna. Krishna foi um dos grandes reveladores das verdades espirituais. Krishna trouxe um conhecimento muito profundo para a sua época. Segundo se crê, Krishna teria vivido no ano de 5.200 antes do nosso momento, ou seja, 3.200 anos antes do nascimento de Jesus. E ele trouxe conhecimentos incríveis sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre todos os processos do mecanismo do autoconhecimento, da libertação do homem. O livro chamado Bhagavad Gita é uma obra bastante sintética, bem curtinha, mas ela é de uma profundidade extraordinária. E Krishna deixou muitos saberes que originaram, de certa forma, boa parte do conhecimento que hoje vige na Índia, exatamente por conta do conhecimento primeiro dos Vedas e em seguida a revelação que Krishna nos trouxe. Essa revelação dos Vedas e a revelação de Krishna, ela difere de outras revelações, porque eram revelações locais, não eram revelações globais. E por que elas eram locais? Porque elas não se destinavam à Terra como um todo. Era um conhecimento que liberta, mas era um conhecimento voltado para os seres que podiam entender essa mensagem. E por esse motivo, nem todos conseguiam entender Krishna, nem todos conseguiam entender os Vedas. Por essa razão é que foram criadas na idade remota, antiga, as chamadas escolas de iniciados. Quando nós tomamos a obra de Leon Denis, que trabalha as escolas de iniciados, as escolas iniciáticas, a gente vai entender que dentro dessas escolas reuniam-se espíritos muito antigos e que conseguiam entender as verdades apresentadas pelo conhecimento védico e pelo conhecimento que o Mahabharata, e mais especificamente o Bhagavad Gita, oferecia para nós. Era um conhecimento incrível. Eram verdades impressionantes. Quando a gente lê o Bhagavad Gita, a gente se impressiona e tem a sensação de que a obra foi escrita no presente, porque a nitidez dos conceitos de Krishna sobre a imortalidade são impressionantes. Mas o nosso governador não se ateve apenas a essas revelações. Ele foi trazendo outras revelações também locais, com o objetivo de revelar aos homens os conhecimentos da imortalidade. Naquela região também ali, região da Índia, da região do Nepal, nós tivemos também um outro grande revelador, só que bem mais recente. Ele é de aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus, que é Buda. O Buda, ele teve uma visão assim um pouco diferente da visão de Krishna, porque enquanto Krishna se preocupou em mostrar as leis, a lei de causa e efeito, o mecanismo da reencarnação, revelar o mundo espiritual e como é que as coisas aconteciam, o Buda se ateve a descobrir o caminho para a felicidade. A revelação do Buda está fundamentalmente centrada na observância da necessidade do homem encontrar o caminho para ser feliz. O Buda se debruça em discussões muito mais intrapessoais do que verdadeiramente a compreensão plena daquilo que a gente poderia falar como sendo a vida imortal. O Buda fala pouco da vida imortal, fala pouco da vida espiritual. O Buda fala muito de karma, da necessidade do retorno para resolver o karma e fundamentalmente dos aspectos intrapessoais da libertação do sofrimento a partir da cessação do desejo.
O Buda vai trabalhar especificamente os aspectos internos da criatura humana. O Buda vai tentar oferecer para nós uma leitura muito mais clara de como é que o homem deve fazer para que ele possa alcançar a felicidade. E nesse mecanismo de alcançar a felicidade, o Buda propõe para nós um roteiro para essa felicidade, chamado de caminho óctuplo. O que é o caminho óctuplo de Buda? São 8 passos que ele ofereceu, que seriam os passos para que a gente pudesse se libertar do sofrimento. Se vocês quiserem, eu pulo os 8 passos, se quiserem, eu falo os 8. Vamos lá. O primeiro passo do caminho de Buda é, na verdade, nós conseguirmos ter a crença correta. O que é crer corretamente? É nós termos a compreensão nítida e clara do que somos. Se eu não souber o que sou, se eu não souber que eu sou um espírito, se eu não souber que eu sou uma alma imortal, se eu não souber que eu reencarno, se eu não souber que existe a lei de causa e efeito, se eu não souber que o meu caminho é a felicidade, se eu não souber de nada disso, não tem como eu me libertar do sofrimento. A libertação do sofrimento, ela está fundamentalmente calçada do saber. Por isso que o conhecimento é o elemento de libertação. O conhecimento liberta. Se eu não tiver esse conhecimento que permite a mim uma compreensão clara do que eu sou, eu não consigo caminhar. Então, o primeiro passo do caminho do Buda é crer corretamente. É ter uma crença correta. É eu saber, eu sou uma alma imortal. Eu sou um indivíduo que realmente sei que eu não sou a matéria, eu sou o espírito. Eu tenho que ter esse conjunto de verdades na minha mão, para que eu comece a trabalhar a minha libertação. O segundo passo do caminho do Buda é o seguinte: não adianta só saber essas coisas, porque isso a gente sabe no Espiritismo também. Todo mundo sabe, né, que é uma alma imortal, reencarna, precisa se libertar das imperfeições, que o caminho é a felicidade, todo mundo sabe. A questão não é essa. A questão é o que fazer com esse conhecimento. Então, o segundo passo é a gente começar a se apropriar desse saber. É nós começarmos a nos aproximarmos da vivência disso. Então, o segundo passo que a gente tem dentro dessa questão é o querer correto. Não adianta eu saber e não querer, porque muitos de nós fazemos isso, sabe? A gente diz assim: não, eu sei que eu sou um espírito imortal. Não, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei tudo isso, mas ele não merece. Ou a gente às vezes diz ainda uma coisa pior. A gente diz assim: não, eu já mudei muito nessa encarnação, esse negócio eu vou deixar para a próxima. Então, é até uma coisa interessante, como se nós tivéssemos certeza de onde vamos reencarnar e se nós seremos espíritas na próxima. Quem me dá essa garantia? Quem me garante que nós não iremos renascer numa doutrina que não é reencarnacionista na próxima? E quem me garante que nós não nasceremos numa nação ateísta na próxima? E quem me garante que eu não posso nascer numa sociedade que nem é ateísta, nem é religiosa, é indiferente aos aspectos espirituais? Como é que eu vou resgatar do meu inconsciente essa preocupação de mudança, se hoje ela estando no meu consciente, eu estou resistindo a mudar? Aonde eu vou encontrar forças para fazer a mudança, se isso vai estar depositado no fundo da minha alma, Nilson? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa mudança? É muito complicado a gente conseguir fazer isso, se eu hoje não quero fazer. Então, o segundo passo que o Buda coloca para nós é que primeiro você tem que saber quem você é. O segundo é querer mudar. É o querer correto. É você querer de maneira correta, ou seja, você ter a sua vontade, aquilo que seria o seu pensamento, focado no objetivo da sua vida. Porque é possível que a gente conheça de um jeito e queira viver de outro. E isso é muito ruim, porque a gente faz uma fratura entre o que eu sei e o que eu penso.
E há alguns de nós que dizemos: eu separo muito bem a minha religião da minha vida privada. Isso é uma coisa muito louca. Mas a gente não deve, evidentemente, separar o que eu sei daquilo que penso. Então, o segundo passo desse caminho que o Buda propõe é que a gente se aproxime efetivamente, não só do saber espiritual, que é a parte inicial de tudo isso, é o primeiro passo, é o conhecimento, e o segundo é você alinhar a sua vontade com aquilo que você precisa para poder fazer. Se você não fizer isso, vai ficar complicado. Aí vem o terceiro passo do Buda. O terceiro passo do Buda é o seguinte: tudo bem, você já sabe que você é um espírito mortal, ótimo. Segundo, você já pensa, já quer de maneira correta, você já tem a sua vontade alinhada com o que você conhece. Aí vem a terceira parte: não basta pensar, tem que falar de maneira correta. O que ocorre conosco? A gente sabe, mas não faz na fala aquilo que sabe. A nossa fala, ela é dissonante com relação àquilo que a gente conhece, porque a gente, mesmo sabendo de tudo que a gente sabe, a gente profere palavras de agressão, nós falamos palavras ofensivas, nós ofendemos as pessoas. Dentro do lar, nós nos referimos de maneira desrespeitosa aos filhos, aos cônjuges, aos nossos pais. A gente agride as pessoas com as palavras que a gente promove. No ambiente de trabalho, nós temos palavras agressivas. E o que o Buda diz que não tem jeito. Para cessar o sofrimento, eu preciso primeiro saber quem eu sou. Depois, ter o meu querer, ter a minha vontade alinhada com aquilo que é o correto. E o terceiro passo é falar corretamente. Que as nossas palavras espelhem aquilo que eu conheço. Que eu não seja alguém que tem um conhecimento, mas que as brincadeiras são de mau gosto. A gente às vezes é espírita e tira umas brincadeiras de muito mau gosto com as pessoas. A gente ofende as pessoas, a gente diminui as pessoas, a gente trata as pessoas de uma... não, mas eu estou brincando. E nessa brincadeira a gente vai machucando. Fora aqueles outros de nós que, mesmo tendo conhecimento, não é nem de brincadeira, é de verdade. A gente diz: eu odeio fulano, não suporto a presença dele. Então, aonde está o conhecimento que eu tenho diante da fala que eu possuo? Para que esse meu conhecimento seja verdadeiramente libertador, eu preciso trabalhar a minha fala para que ela esteja alinhada ao que eu conheço. E aí, a gente pode ir para a quarta das etapas, o quarto passo. Então vamos lá. Se a gente estava falando que era o conhecimento, depois era pensamento, que era o querer, depois era a fala, está faltando qual? Ação. Porque é atos, palavras e pensamentos, que o Buda constrói ao contrário, né? Pensamento, palavras e atos. A próxima etapa é você agir corretamente. E o Buda constrói dessa forma porque é a forma mais exata para fazer. Primeiro você trabalha o pensamento, para depois disciplinar as palavras, para depois disciplinar os atos. O que é que a gente faz? Nós fazemos o contrário. A gente quer disciplinar o ato sem disciplinar a palavra, e muito menos o pensamento. E aí a gente fica louco, a gente fica neurótico, porque a gente não quer agir, mas o pensamento ainda está completamente voltado para aquilo que a gente permite. Não sei se me faço claro no que eu quero dizer, mas a gente se permite pensar, a gente se permite falar e quer não fazer. Ora, como não? Imagine alguém em casa que diz assim: eu não suporto esse meu pai, não suporto essa minha mãe. Eu me permito pensar tudo o que eu tenho contra ele. Eu me permito falar tudo o que eu tenho contra ele, mas não quero agir. Tem cabimento? Não vai conseguir.
Não vai conseguir, porque a disciplina, ela vem de dentro para fora. Então, primeiro você domina o pensamento, depois você domina as palavras, para depois dominar os atos. Senão a gente vai ficar neurótico, vai querer pular no pescoço da pessoa e a mão fica tremendo, porque a gente está querendo apertar e não consegue. Por quê? Porque o pensamento não foi trabalhado antes. Só dando um spoiler, quando Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, lá no Sermão do Monte, os judeus ficaram apavorados. Meu Deus, como que eu vou amar os inimigos? Não tem cabimento. E ele propõe 3 desdobramentos para o amor aos inimigos. Está lá, pode ver no Evangelho de Mateus. Primeiro, fazei bem aos que vos aborrecem. Então é você agir no bem para quem te faz mal. A pessoa faz mal para você, faz o bem para ela. Isso é uma forma de amar os inimigos. Eu não consigo. Eu não consigo fazer o bem para ele, eu não consigo fazer o bem para ela, é muito difícil, não dá, eu não consigo. Não consegue, beleza. Então, vamos para um segundo nível, que é mais fácil. Bendizei os que vos maldizem. O Cristo desce de atos para palavras. Já que você não consegue agir, vamos para palavras. A pessoa fala mal, você fala bem. Aí ela fala mal, você fala bem dela. Aí ela fala mal de novo, você fala bem dela. Então, já estou num segundo nível. Não, eu nem falar bem eu consigo. Eu tenho tanta raiva. Eu não consigo fazer o bem e também não consigo falar bem. Eu não dou conta. Então, já que não consegue ser por atos, nem por palavras, Jesus desce para um terceiro nível, pensamento. A terceira frase do Cristo é: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Vos perseguem, atos, vos caluniam, palavras. Então está tudo amarradinho. Ele diz: amai os vossos inimigos. Aí, atos, fazei bem aos que vos aborrecem. Palavras, bendizei os que vos maldizem. Não deu, vai para o pensamento. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ou seja, disciplina o teu pensamento para que depois você possa avançar para palavras. E depois você possa avançar para atos. Mas é preciso construir isso de dentro para fora. Fazer um mecanismo de mudança interior, saindo do pensamento para palavras até alcançar os nossos atos. E o Buda, quando faz o caminho óctuplo, coloca que o primeiro é o disciplinar do querer. O segundo é o disciplinar da fala. E o terceiro é o disciplinar das ações. O quarto passo, segundo o Buda, é nós fazermos efetivamente aquilo que a gente poderia falar que é agir corretamente. Acabou, né? Porque atos, palavras, pensamentos, deveria ter acabado, porque só não tem mais nada depois. Só tem esses 3. E a gente está no quarto passo, ainda falta mais 4, meu Deus. O que ele inventou para que a gente pudesse chegar a 8 passos, se já chegamos nos atos, no quarto passo. Aí tem o quinto. O quinto passo é o seguinte, porque o quarto passo é agir corretamente. O que é agir? Tem uma determinada situação que acontece e eu poderia agir de maneira errada, mas como eu sei que eu sou uma alma imortal, como eu compreendo o que eu sou, eu automaticamente promovo um processo de mudança dos meus atos. E eu digo: não vou fazer isso com ele. Não vou fazer diferente. Então eu tomo uma atitude diferente. Quando eu tomo uma atitude de maneira diferente daquela que eu deveria ser, eu estou no quarto passo do caminho óctuplo. Mas tem o quinto. O quinto é mais profundo do que agir corretamente. O quinto é viver corretamente. Porque agir, ora, o que é agir? Agir é agir. Tem um momento aqui e eu tomei uma decisão isolada em que eu agi de maneira espiritualizada. Eu poderia ter me vingado e eu resolvi perdoar. Eu poderia ter devolvido a ofensa e eu não fiz. Eu poderia ter deixado de ajudar e eu ajudei. Eu tomei uma atitude isolada. O viver é mais do que isso.
O viver corretamente é mais do que o agir. O viver é o viver corretamente. Já não é mais só uma ação isoladinha. Não é só uma coisa que nem escoteiro que tem que fazer pelo menos uma boa ação durante o dia. Não é a boa ação. É você viver de maneira coerente. Então, ora, o que é que eu sei? Eu sei isso, então eu vou não só querer de maneira correta, que seria o pensar, o querer, não vou só falar de maneira correta e não vou só agir, eu vou viver de maneira correta. E isso é fantástico, porque é você fazer a eleição por um propósito de vida profundamente diferente daquele que você poderia ter. Então, o conhecimento que liberta, que é o conhecimento espiritual, ele vai oferecer para nós, efetivamente, a chance de nós trabalharmos esse grande mecanismo de amadurecimento espiritual que o Buda nos oferece como sendo o caminho para a cessação do sofrimento. Ele diz que se a gente seguir esses 8 passos, haverá a cessação do sofrimento. Então, o 5º desses passos seria viver de maneira correta. E o 6º? Poxa, eu já quero, já falo, já ajo, já vivo de maneira correta. Que mais que esse homem quer se eu já estou vivendo de maneira correta? E o Buda diz que o 6º passo é você procurar dentro da sua vida um meio de vida correto. Então é você viver e procurar ter uma forma de sobreviver que não gere conflito, não gere karma para você. Porque às vezes eu estou tendo uma vida toda devotada, mas a minha maneira de me sustentar, a minha maneira de viver, a minha maneira de ganhar o pão, a forma de eu me inserir na sociedade ainda tem problema. Então, quando ele sai para o 6º passo, ele não está mais preocupado só com o homem, está preocupado com o homem na sociedade. Então, para alcançar a 6ª etapa do caminho óctuplo, não basta eu ter uma vida voltada para o espiritual. A minha vida voltada para o espiritual, lindo, mas como é que eu me insiro na sociedade em que eu me coloco? Eu contribuo de maneira efetiva? Como é o meu sustento? Ou seja, como é que eu me relaciono com o grupo social onde eu estou? Qual é a minha contribuição social no meio no qual eu estou inserido? Então, para que eu alcance esse 6º degrau dessa escala evolutiva búdica do caminho óctuplo, eu preciso rever efetivamente as minhas questões, as minhas disposições íntimas, para que eu consiga buscar efetivamente uma forma de viver da qual eu não me envergonhe, da qual eu consiga me desembaraçar, de tal sorte que eu tenho uma vida correta, eu ajo de maneira correta, eu falo de maneira correta, eu penso, ou seja, o meu querer é um querer correto, mas a minha forma de ganhar o meu sustento, a minha forma de me inserir na sociedade não pode ser vergonhosa. Uma vez perguntaram para Sócrates quem estava certo. Havia 2 escolas que se apresentavam como sendo as detentoras da verdade para a felicidade humana. De um lado estavam os hedonistas. Os hedonistas diziam o seguinte: felicidade é ter. Quanto mais você tem, meu filho, mais feliz você é. Você tem que ter tudo, porque tendo tudo, você está feliz. Enquanto faltar uma coisinha, você não é feliz. Então, para os hedonistas, felicidade é ter. Quanto mais se tem, mais feliz se é. E no reverso da medalha estavam os cínicos. Os cínicos diziam: não, felicidade não é ter, não. Felicidade é não ter. Porque quanto menos você tem, mais feliz você é.
Porque enquanto você tem medo de perder o que tem. A hora que você não tiver mais nada, você não tem mais medo nenhum, então acabou. Tem mais medo de perder, você está feliz. Então, felicidade é não ter. E um grande representante da escola cínica era Diógenes, que morava dentro de uma barrica e andava com uma lanterna procurando o homem honesto, desde aquela época. E aí, ele morava numa barrica, porque ele dizia que ele não precisava de nada. Então, tem alguns historiadores que contam que ele, no começo, andava com a lanterna dentro da barrica e andava com um caneco na cintura. O caneco era para beber água. Um dia ele viu um garoto com as mãozinhas em concha, bebendo água numa bica. Aí ele viu o garoto, pegou a caneca, jogou fora. Não preciso mais dela. Então os cínicos diziam que a felicidade era não ter, mas os hedonistas, a felicidade era ter. Aí perguntaram para Sócrates: Sócrates, quem tem razão? Os hedonistas que dizem que a felicidade é ter, ou são os cínicos para os quais a felicidade é não ter? Afinal, é ter ou não ter? E o Sócrates respondeu: a felicidade é ser. O que faz ser feliz é ser. Como assim ser? Como é assim? É que a vida nos cobra que a gente seja aquilo que a gente é. Quando a gente não é aquilo que a vida nos diz que somos, a gente então entra num processo de sofrimento. Eu tenho certeza que eu confundi vocês. Então, eu vou explicar. Aí você é mãe? Eu sou mãe. Então seja, mas seja de verdade, não seja pela metade, porque se você for integralmente mãe, você não sentirá dor, sofrimento pelo fato de ser mãe. Qual a sua profissão? Eu sou professor. Então seja, mas seja de verdade. Eu sou médico, então seja. Então aquilo que você for, seja. Não seja pela metade, porque todos os papéis que a vida nos oferece e que a gente não se entrega a esses papéis, automaticamente a consciência amanhã vai cobrar. Já nos diz a doutrina espírita, na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, se eu não sou aquilo que o papel da vida me chama para ser, eu vou ter problema amanhã. Então assim, talvez aqui nem todo mundo seja pai, talvez nem todo mundo seja mãe, mas eu tenho certeza que todo mundo é filho. E a grande pergunta é: nós estamos exercendo o papel de filhos na plenitude daquilo que poderia ser feito, dentro das circunstâncias que as coisas precisam ser colocadas? E aqui é importante ressalvar as situações de casos mais gravosos, em que a chamada distância amorosa precisa ser mantida, quando você tem algumas construções familiares bastante difíceis, e a gente precisa também se preservar em função da dificuldade emocional que alguns familiares possuem. Então a gente tem que ter aquela chamada distância amorosa, que não é abandonar e nem também se sacrificar a ponto de perder o equilíbrio na tentativa de resgatar quem muitas vezes não quer ser resgatado. Mas a distância amorosa, em que você assiste, mas se preserva. Você assiste, mas se preserva. Não abandona, mas também não se joga no buraco junto. Então, nessa hora, o que Sócrates vai nos falar? Que nós precisamos estabelecer uma descoberta muito profunda de que a gente precisa ser, para que não haja fragilidades, trincas na nossa personalidade, que tem a ver com esse passo 6 daquilo que o Buda propunha, em que a nossa forma de viver na sociedade tem que ser plena. Então, viva na sociedade de maneira plena para aquilo que você é. Então, aquilo que a gente for, que a gente seja. Dizia Jesus: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Dizia Emmanuel: espírita seja o nome do teu nome. Que este seja o nosso primeiro qualificativo, que nós não sejamos um professor espírita, mas sejamos um espírita professor, que a gente não seja um médico espírita, mas sejamos um espírita médico. Então, que este seja o nome do nosso nome,
E a gente está só no passo 6, não tem mais 2. Depois do passo 6, que é a gente ter essa capacidade de viver de maneira que a nossa relação com a sociedade, o nosso meio de vida, ou seja, a relação social nossa é plena, tem o 7º passo. O 7º passo diz que a gente precisa, obrigatoriamente, trabalhar a nossa intimidade para que a gente progrida de maneira incessante, que a gente não se acomode espiritualmente. Ei, espíritas! Então, assim, é a gente não se acomodar espiritualmente, como alguns espíritas fazem. Ixi, já mudei, foi demais. O 7º passo é: não se conforme com o ponto espiritual que você chegou. Avance, progrida, dê mais uma olhada na sua vida e faça a melhoria contínua de todo o seu processo de relacionamento com você mesmo, com a vida, com o outro. Reanalise a sua vida progressivamente, para que você consiga se desembaraçar e esse conhecimento verdadeiramente se faça libertador. Porque se a gente tiver só o passo 1 e não tomar conta dos outros passos, não vai adiantar de muita coisa. Eu lembro de uma passagem no livro Obreiros da Vida Eterna, em que os mentores espirituais descem a uma região de sombra e tem um fosso. Quem já leu o livro deve lembrar dessa passagem. Tem um fosso com uma série de entidades sendo chicoteadas por outras. Os mentores se aproximam para tentar ver se resgatam alguns. E tem uma mulher que se aproxima da beira do poço e diz assim: mentores espirituais, me socorram por misericórdia. Eu conheci Bezerra de Menezes. De certa maneira, ela quis dar uma carteirada, né? É uma carteirada. Porque assim, tá, conheceu, legal. Mentores espirituais, me socorram. Eu participei do 40º Congresso Espírita de Goiás. Tá, porque o conhecimento, na verdade, ele sozinho não é capaz de libertar. É preciso que ele seja colocado para girar, que esse motor gire, que o nosso querer seja compatível com ele, que o nosso falar seja compatível com ele, que a nossa dinâmica de vida, que o nosso processo de agir seja também correto, que a nossa vida seja correta, que o nosso meio de vida seja correto, que exista o 7º passo, o esforço contínuo para que a gente consiga se libertar do sofrimento. E a gente chega ao último. O último ponto, Lázaro. A última etapa do caminho óctuplo. Que o Buda dizia que a gente precisava meditar. Que era o... Está tudo bem? Que a gente precisava meditar. Que a meditação seria fundamental para o nosso processo de crescimento. E aqui eu vejo assim que muitos ocidentais dizem assim: ah, meu Deus, eu não dou conta de meditar. Primeiro que o meu joelho já não dobra mais, né? Então eu ficar naquela posição, dói coluna, dói joelho, eu não consigo sentar, ficar com o olho fechado, aquela mãozinha assim. Não precisa, tá? Não precisa. Meditar, na verdade, não é assumir uma postura corporal para que a gente diga assim: ah, eu agora vou meditar. E aí eu fico com aquela posição ali, e, meu Deus, desliguei a panela que estava no fogo, acho que eu não desliguei. Eu acho que eu não coloquei meu celular no modo avião. Aí não adianta, não é isso. Meditar, a gente pode fazer no ônibus. Está indo para o trabalho, encosta a cabecinha no vidro. E naquele trajeto você para pensar na sua vida. Para pensar em você mesmo. Como é que você está levando sua vida? Está tudo bem? Está complicada a vida? Tem alguma coisa que está faltando fazer?
Então, essa análise que a gente faz sobre como é que a gente tem agido ou reagido é que é o meditar, porque é daí que vai sair o processo de libertação efetivo das nossas almas. Nós não conseguiremos nos libertar de maneira efetiva se a gente não fizer uma avaliação daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, porque nós somos muito condescendentes conosco. Então a gente precisa obrigatoriamente fazer um trabalho de visitação das nossas questões para saber se a gente está andando correto ou se a gente está deixando de analisar a nossa vida pelos ângulos que precisam ser vistos, né? E existem muitas formas da gente se analisar para saber se a gente está mudando. Nós temos muitas possibilidades de se criticar, de se perceber, de se notar como é que a gente está se apresentando na vida. E às vezes passa batido, tá? A gente, mesmo sendo espírita, a gente não se analisa. E por isso eu vou deixar aqui umas dicas como é que a gente se analisa, tá bom? Você que está anotando, prepara aí, minha filha, para anotar, tá? Tem certeza? É mesmo. Tá bom. Tá bom. Então existem algumas formas da gente se autoconhecer. As duas primeiras estão na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Repassar o nosso dia ao final da noite. Repassar o dia para ver se a gente tem alguém que a gente machucou, deixou de fazer o que deveria. Essa é a primeira. A segunda, que também está lá, é a gente substituir a gente por outra pessoa, para saber se essa mesma coisa é feita por outra pessoa, se a gente aprova ou não, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Se deveria ou não. Então a gente vai e substitui. Uma terceira seria a gente analisar a nossa própria vida, analisar o nosso querer, para verificar quais são as coisas que nos aborrecem, sabe? Às vezes a gente tem uns gatilhos, não pode ouvir uma certa palavra, não pode ver uma boca puxando para o lado, às vezes uma palavrinha mal colocada. Eu tenho que descobrir quais são os gatilhos do meu comportamento. Por que eu me desequilibrei? Também é uma forma. Uma quarta forma é a gente prestar atenção no que as pessoas falam para nós sobre o que somos. A gente não presta atenção e a gente rejeita o que as pessoas falam de nós. Não sou isso aí não. Então para e começa a considerar que as pessoas possam ter razão. E aí quem tem sogra tem um excelente auxílio nesse processo de autoconhecimento, porque ela ajuda a dizer para você o que você é, que às vezes passa um pouco despercebido, tá? Uma quinta forma que a gente tem de saber que se nós estamos certos ou errados é generalizando as nossas ações, verificando quando as pessoas atuam na nossa vida e reclamam do que a gente faz, a gente imagina todo mundo agindo igual a nós. Se todo mundo agir como eu ajo, o mundo melhora ou piora? E isso é uma boa medida para saber se nós estamos melhores ou não. Uma sexta forma da gente melhorar é verificar se o que a gente fala é a favor da vida ou se não é a favor da vida. Porque tudo aquilo que é a favor da vida é o bem, tudo que conspira contra a vida é o mal. E uma sétima forma, não estou dizendo que essas são as únicas que existem, pode ter outras. Uma sétima forma é você imaginar Jesus acompanhando você naquilo que você está fazendo. Então você imagina você fazendo isso e Jesus olhando você. Se você continuar fazendo, tem grande chance de ser bom, tá? Mas se der constrangimento, desconfie que a gente está errado. Então, essa dinâmica da meditação é a gente se autoconhecer, é a gente promover o processo de transformação interior. E aí, quando a gente se dá conta do que a vida está nos convocando, a gente vai perceber que o conhecimento espírita, ele não é suficiente para a transformação moral. Ele é uma peça importantíssima, é uma peça essencial. A ponto de Joana de Ângeles, que sem conhecimento espiritual não dá para que você consiga alcançar a plenitude.
O conhecimento liberta se eu souber usar esse conhecimento, mas se eu não souber usá-lo, eu automaticamente não terei condição de me libertar do meu sofrimento. E só para terminar a nossa fala, eu queria deixar aqui os 4 passos que Joana de Ângeles nos ensina para que a gente consiga fazer o processo de busca interior para iniciar a nossa transformação moral. Ela diz que é a vontade, o querer firme. Segundo, o conhecimento espiritual, que é o que a doutrina espírita nos oferece. Terceiro, o contato com a natureza, para que a gente consiga oferecer a nós próprios essa reconexão com o divino. E o quarto é a meditação. Na medida em que você fizer isso, a gente vai conseguir entender um conceito que o Buda nos deixou. O Buda dizia que enquanto esse conhecimento espiritual não se desperta em nós, nós estamos presos dentro de um círculo chamado mandala. A gente encarna, reencarna, desencarna, reencarna e mata, fere, ofende, tem mágoa, desencarna, fere, mata, ofende e não sai desse padrão evolutivo, como se tivesse um círculo e eu estivesse preso nesse círculo. Eu preciso iniciar o caminho óctuplo para que eu quebre a mandala e saia de dentro dela. Eu tenho que encontrar uma fenda, uma brecha nessa mandala para que eu consiga me libertar. Enquanto eu viver, odeio, me magoo, tenho raiva, me vingo, eu automaticamente vou sempre viver dentro desse círculo infeliz, sem conseguir sair, até eu achar a fenda, a abertura nesse círculo para sair. Se a gente bem lembrar, Jesus uma vez se definiu: eu sou a porta, eu sou a fenda da mandala, porque seus conhecimentos quebravam esse automatismo de vingar, matar, revidar e propunha o amor e o perdão como estratégias de solução. Por esse motivo, então, é que a gente vê em Jesus o grande elemento libertador das nossas almas. Desde que o governador planetário iniciou o trabalho de trazer ao mundo os seus diversos embaixadores, ele estava preparando as nossas almas para que nós conseguíssemos quebrar essa mandala e alcançarmos não somente um conhecimento que liberta, mas efetivamente uma vida plena, cheia de paz, liberto do sofrimento, na medida em que nos entregamos ao amor que verdadeiramente pode dar a nós aquilo que nada mais pode nos oferecer, porque só o amor leva o homem à felicidade. Muito obrigado, uma boa tarde para todos nós.